Se não instalou, não funciona. Então, como eu trabalho muito com questão visceral, eu vou falar assim, que praticamente dos 8 pacientes que eu atendo por dia, 6 é tratado alguma víscera, tá? Tem alguma víscera envolvida. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar essa mentalidade que eu preciso estralar o paciente para funcionar. Eu conheci o Rafa em 2018, quando a gente fazia o curso de osteopatia, lá na Escola de Osteopatia de Madrid. E da nossa turma ele era um dos caras mais esforçados, mais dedicados. E não é à toa que ele é um excelente profissional de muito resultado. O Rafael ele é fisioterapeuta, osteopata, apresentou recentemente o DO dele. Ele faz uma correlação muito boa entre problemas viscerais e suas repercussões em outras partes do corpo. Por isso eu chamei ele para falar hoje no episódio da Clínica Avançada, que a gente vai falar sobre lombalgia de origem visceral. Espero que vocês gostem, assim como eu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal dele, Rafael Reis, aqui no YouTube, que também tem muita coisa legal. Se liga aí. Então, Rafa, eu não sei se acontece contigo, mas assim, a maioria dos meus pacientes, eles vêm me procurar por conta de algum problema na coluna, geralmente do lombar, né? E assim, na anamnese, naquela entrevista, eu vou percebendo que a origem da dor daquele paciente não é necessariamente nas estruturas lá da coluna. É, muitas vezes lá é uma dor referida visceral. Acontece isso contigo também? Tu tem essa experiência na clínica? Acontece muito, né? Eu vou colocar já um paciente que eu atendi hoje, né? Foi o primeiro atendimento dele, e ele veio com a ciatalgia clássica, né? Me trouxe exames de imagem. Nos exames está comprovado 2 abaulamentos discais, né? Lembrando que são abaulamentos, não é hérnia discal, né? Que tem uma diferença entre essas duas coisas, né? Então, esse abaulamento na região de L5S1 e L2L3. Tá? Eram esses 2 abaulamentos desse paciente que ele tinha. O que acontece é que às vezes as pessoas focam muito na questão mecânica, né? A mecânica é muito importante nesses casos. Porém, eu preciso entender esse paciente como um todo, tá? E também entender o que está relacionado com essa lombar e o que pode piorar os sintomas, né, desse abaulamento, esses sintomas mecânicos. Não é somente eu tratar a mecânica, não é somente eu tratar a vértebra, ou abaulamento, ou a questão muscular. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, durante a minha anamnese com esse paciente, eu fui questionando ele, né, se já tinha sofrido acidente, se sofreu queda, quando começou, como que esse paciente travou, né? Ele me disse que foi levantado da cama, travou em posição de flexão. É a coisa mais comum que ocorre, né? E aí eu fui entrando um pouquinho mais, né? Eu acho que o nosso serviço é ser curioso para entender que o paciente traz para nós. E aí eu perguntei para ele, como que é a sua função intestinal? Tá? Aí o cara me responde que demora até 2 semanas para ir no banheiro. Nossa. Entendeu? E aí a esposa dele estava junto com ele, e a esposa dele é médica, tá? A esposa dele, ele usa laxante. Você está entendendo? Então, já começa a distorcer um pouco aquela questão somente do mecânico. Porque eu preciso relacionar essa questão intestinal com essa lombar. Né? Se esse paciente tem uma síndrome do intestino preso, né? Se ele tem uma constipação intestinal, se ele não tem um bom trânsito intestinal, significa que a inervação que sai da região intestinal, a gente tem que lembrar só um pouquinho aqui, que intestino, principalmente intestino grosso, ele é formado de uma alça ascendente, cólon transverso e descendente, e a gente vai ter sigmoide reto, né? Uma parte desse intestino é inervado por uma inervação um pouco mais alta, principalmente cólon ascendente e transverso, né? E a outra vai ser uma região mais baixa, vindo lá de lombar, né? Aí, ó, como começa a casar as coisas, quando a gente relaciona a anatomia. Peraí, o cara não vai no banheiro.
o cara tem um abaulamento discal e travou. O cara podia ter esse abaulamento discal pelo resto da vida e morrer com ele e não saber que ele tinha um abaulamento discal, não é verdade? Então, assim, aí eu comecei a relacionar. Quanto tempo faz que você sofre? Eu venho desde criança, um rapaz de 27 anos. Desde criança ele já vem sofrendo com alterações intestinais. Tá? Fui aprofundar mais um pouquinho ainda. Aí eu fui perguntar sobre alimentação. Tá? Como que é a sua alimentação? Como que é? Cara, o cara só come porcaria. Meu. O cara, a alimentação dele é coxinha e Coca-Cola. Né? Então, assim, significa que a gente tem que entender esse paciente como um todo. Então, o problema dele está lá desde a questão alimentar, né? Que aí está gerando um trânsito intestinal não muito legal. Então, aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Tá aí um episódio, né, desse paciente sofrendo de uma alteração lombar por causa, né, de uma alteração visceral. Tá? É esse intestino que está ajudando a ter todo esse episódio, né? Mas aí podem até perguntar para mim, e o abaulamento? E a alteração discal? Existe? Existe. Eu não negligenciei avaliar esse paciente, a preferência direcional da dor dele, eu não negligenciei avaliar o sacro desse paciente, eu não negligenciei avaliar o psoas, piriforme, que são musculaturas que fixam e fazem disfunção sacral. Então, a gente precisa entender isso daí como um todo. E chega assim, é o que mais chega aqui no consultório. Eu gosto de explicar para o meu paciente assim, que não tem como a gente separar o intestino da coluna, né? Hoje a gente, infelizmente, na medicina ocidental, eu não estou colocando aí só a medicina, a profissão do médico, né? Mas todas as áreas da saúde ocidental quer separar as pessoas, e isso não funciona, né? Não tem como separar o intestino da coluna, dos ligamentos próximos, da inervação, não tem como. Então, eu gosto de falar para o meu paciente assim, se teu intestino está sofrendo, né? Aquela inervação que está relacionada com ele, né, que vem lá da coluna, muitas vezes o corpo entende aquilo dali como uma lombalgia, como uma ciatalgia, como uma alteração em outra víscera, né? Mas, Rafa, me fala uma coisa, o que é que te levou o que é que deu um start, assim, que te levou a estudar mais aprofundadamente essas disfunções viscerais? O que é que tu achou, assim, que deveria ser interessante na tua clínica? Eu vou te falar que as alterações viscerais vieram. Eu comecei a aprofundar meus estudos na questão visceral, depois comecei a atender mulheres, né? E aí eu comecei a relacionar. Isso, intestino foi uma coisa que nós falamos agora, mas a gente precisa entender que eu atendo tanto homem quanto mulher no consultório, mas eu acho que é um pouquinho mais um público feminino, né? E muitas mulheres, vamos falar assim, das mulheres que eu atendo, 80% tem queixa de dor lombar, né? E aí eu comecei a verificar que essas queixas de dor lombares estavam associadas com alterações uterinas, né? A gente sabe que todo o útero ele tem uma ligação muito grande, principalmente com a região sacra, né? E principalmente pelo ligamento útero-sacro, por uma lâmina que passa todinha ali, recobrindo útero, bexiga, reto, né? E aí, essas mulheres sempre me relatavam dores lombares, né? Alterações uterinas. Mas como que eu descobri essas alterações uterinas, né? Pela anamnese, né? Eu pergunto para essa paciente como que é o ciclo menstrual dela, o que acontece, se ela é uma paciente que sente muita cólica nesse período, né? Como diz, é natural ter cólica, mas não é normal. É Né? comum ter cólica, né? Mas isso não é normal. Isso, mas não é normal. E as mulheres, eu acho que por um fator até cultural, isso daí, ela enxerga, não, eu tenho cólica, mas isso é normal. Não, não é normal. Né? Significa que tem alguma alteração. E aí eu via que outras mulheres já chegavam para mim, eu tenho útero anterovertido, retrovertido, né? Porque meu ginecologista já me passou isso. Então, essas alterações biomecânicas da víscera, né, geram tensões nesses ligamentos, nessas fáscias, e começa a gerar alterações sacrais. E
essas alterações advindas dessa víscera vai gerar um aumento de mobilidade na lombar, gerando dor lombar, podendo até ir, vir evoluir para os abaulamentos discais, né? Aparecer uma hérnia de disco, né? Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório que o abaulamento, a hérnia de disco, ela não aparece, puf, apareceu Do ali. dia para a noite. Não é do dia para a noite, tá? Aquilo ali é alguma coisa que vem irritando aquela região, aquele tecido, né? E vai gerar esse abaulamento, vai gerar essa hérnia de disco, e uma hora ela vai explodir. O que vai acontecer? A explosão que eu brinco é a dor, né? Você vai travar, você vai acontecer, né? Então aí isso daí começou a me intrigar, e aí eu comecei a estudar a partir ali da questão da ginecologia mesmo, tá? Uhum. Aí da ginecologia eu comecei a passar essa questão intestinal. Da intestinal, a gente já faz uma relação para o homem com próstata também, entendeu? Recebo no consultório pacientes, né, que muitas vezes têm hiperplasia prostática, né, e aí referem já incômodo na região, né? Quando acontece isso, é indicado procurar o médico, né, porque precisa ver o tamanho dessa próstata, talvez até a ressecção, né, dela, entendeu? E aí a gente faz toda essa orientação. Então, isso daí começou a me intrigar e eu comecei a gostar mais do assunto. A gente está falando bastante de lombar, só que isso daí abre uma gama enorme, você entendeu? No caso dessas mulheres, né, as mulheres já apareciam no consultório até com outros sintomas, né? Sintomas de dor de cabeça, tá? É muito natural também acontecer no consultório por causa da alteração uterina. Pode-se ter dor de cabeça por alteração intestinal também, tá? Então aí eu comecei a entrar mais nessa área. Uma área hoje que a gente está comentando mais mecânica, mas a gente não pode esquecer do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo ele tem uma ligação direta com as vísceras. Então, se eu tratar a mecânica, eu preciso tratar o sistema nervoso autônomo. Não tem como eu fugir. E Rafa, na minha prática clínica, eu acredito que deve ser com você assim também, é interessante a gente sempre buscar fazer o diagnóstico tecidual, né? Saber qual é o tecido que está, de fato, gerando a dor, né? Como tu falando aquele teu paciente, tem lá o abaulamento discal, mas isso não necessariamente é a origem da dor, né? Isso. Quais são os sinais que um paciente chega, assim, para você, que você já acha que aquilo ali pode ter uma correlação visceral? Dor em face ilíaca, né? Tanto direita quanto esquerda. A gente precisa levar em consideração, pelas questões das fosses ilíacas, a posição, a topografia do intestino, né? Se eu tiver mais um incômodo em fossa ilíaca esquerda, eu já vou pensar ali na região de sigmoide reto, colo descendente. Lado direito, eu penso em colo ascendente. Então, o paciente às vezes fala: olha, eu tenho uma dor, meio que parecendo que está na virilha, né? Mulheres, né? Dores abdominais baixas, né? Na região mesmo de útero, né? Aí isso daí já começa a me dar um start para a víscera, né? Abrindo parênteses, nem tudo é víscera, tá? Sim. Não, nem tudo é víscera. O nosso foco aqui é víscera. Tem pacientes que a gente trata de forma mecânica, porque é mecânico, não tem víscera envolvida. E aí, quando eu desconfio que é víscera, né, a gente usa um teste muito importante, né, que é o teste de Pausa liposfiltro. bem aí que eu vou falar, mais na frente a gente vai falar de teste. Tá bom, beleza. Então tá. Assim, para mim, eu sempre percebo que os pacientes com problemas viscerais, eles geralmente pioram com o uso da víscera, né? Geralmente, se for intestinal, geralmente é depois de comer, ou então à noite, não sei se isso aparece também contigo. Acontece, né? Às vezes, o que acontece? O paciente, eu ingeri comida, depois de umas 6 horas eu começo a sentir muito mais dor na região da fossa ilíaca, principalmente, vamos falar lá, direita, né? Porque já fez esse trânsito intestinal, passou ali pelo estômago, passou pelo intestino delgado, tá chegando lá. Opa! Então aí eu preciso ligar meu start, né? Paciente que tem reflexo de defecação e começa a sentir dor, mas não consegue.
Uhum. né, evacuar. Então, tem essa relação, porque precisa expulsar aquele material fecal e não consegue, Uhum. né? Eu já tive questões no consultório de mulheres que sentem dor lombar após ato sexual, Uhum. dispareunia, alteração de colo uterino, Uhum. né? Tá muito Então, relacionado com o uso da víscera, né? isso, Com o momento que a víscera está trabalhando, né? isso, a mulher falava, olha, eu terminei de ter relação sexual, 20 minutos, uma dor, uma pressão na lombar. Verdade. Mas por Já quê? chegou algumas vezes. E Rafa, e quais são os principais pontos que tu geralmente pergunta para um paciente assim sobre o estilo de vida dele, né? Que tu acha interessante. Por exemplo, eu geralmente busco perguntar sobre hábitos alimentares, sobre ingesta de água e estresse, que eu acho muito importante. O que é que tu geralmente pergunta sobre estilo de vida do paciente? Ingestão de água, se esse paciente faz atividade física, se esse paciente. Eu pergunto, tem uma boa alimentação? Só que muitas pessoas não sabem o que é uma boa alimentação. Acho que boa alimentação é comer fruta e verdura. Não é só isso, né? A gente precisa entender que não somos nutricionistas, mas a gente precisa entender que uma boa alimentação ela requer todos os nutrientes, desde os carboidratos, proteínas, para fazer esse conjunto. Né? Então eu pergunto: tem uma boa alimentação? Ah, eu só como proteína. Tá? Eu faço low carb. Eu Dieta tenho vontade cetogênica. eu tenho vontade de socar o ser humano quando chega no consultório e me fala isso. Desculpa, não, mas é. Tá? Porque o que que acontece, né, gente? A gente sabe que essas dietas elas são boas para em alguns termos, né? Uhum. Mas a gente precisa de todos os nutrientes, a gente precisa do carboidrato ativo, carboidrato dá energia, tá? Se eu Uhum. não tenho energia, minha mitocôndria não vai funcionar, tá? Eu vou ter uma fadiga muscular muito rápida, eu vou ter um problema muscular. Vai gerar o quê? Alteração mecânica. E é aí onde a gente vai precisar entrar. E como que eu vou entrar, ajustar, sendo se esse cara está todo alterado, desregulado, né? Então, assim, a questão alimentar, atividade física, ingestão de água, Estresse também tem muita relação, estresse, né? que eu ia falar, estresse tá? Eu tenho uma paciente minha que ela é professora. Na época que está para fechar o semestre, ela tem constipação intestinal, Uhum. né? Então, assim, ela tem a constipação relacionada totalmente ao estresse. Uhum. E é aquilo que Então, tu essa falou, né? Que constipação tá dela muito. é uma desordem autonômica. Uhum. É aquilo que tu falou, né? Que está relacionado ao sistema nervoso autônomo, né? A sua parte simpática da Então, coisa. Verdade. E sim, em relação a técnicas lá de avaliação, quais são as técnicas que tu mais gosta de utilizar para quando tu quer fechar o diagnóstico lá que esse paciente tem um problema visceral? tá. Posso falar do teste agora, né? Pode, agora você pode falar. O que é que tu gosta? Se tu É, gosta de palpação, se tu gosta de tá, beleza. lift, entendeu? Se tem teste específico, Isso. se tu gosta um mais do que o outro, pode falar, pode ficar à vontade. O que eu faço? Eu vou exemplificar quando é uma dor lombar, né? A primeira coisa que eu avalio é a mobilidade. Então, eu peço para esse paciente fazer os principais movimentos para mim: flexão, extensão, rotação e as lateralidades, né? Então, eu peço para ele realizar e ali eu já começo a observar quais são as limitações de mobilidade. Terminou de fazer essas mobilidades, né, ativas, eu faço os testes para sacro e para ilíaco, para mim ver se não tem alterações sacrais e ilíacas. Terminou esses dois grupos de testes, eu pego e avalio essa víscera, né? E aí eu faço o teste de lifting visceral. Tá? Se esse paciente, na mobilidade dele, ele deu que na flexão ele sentia dor, então eu vou lá e faço. E na anamnese dele, ele já me falou também algumas coisas que a gente já conversou aí que me levou para esse teste. Eu vou lá e faço um teste de lift visceral na víscera dele, né? Faço um teste, seja lá no intestino grosso, cólon descendente, ascendente, delgado, enfim. Né? Eu faço teste e peço para ele repetir um movimento. Eu
inibindo essa víscera, né? Se esse paciente melhora a mobilidade dele e melhora a dor, tá? Um desses pontos, eu já sei que tem a víscera ativa ali, tá? Depois, peço para esse paciente deitar, então aí eu avalio palpação mesmo dessa víscera. Geralmente, quando eu tenho uma víscera ativa, o que eu vejo no consultório, o teste de lifting dá positivo, e na hora que eu toco essa víscera, ela está hipersensibilizada. Aí ele vai relatar, nossa, incomoda. Não? Então, é isso daí que eu faço. E aí, eu vou também testar os níveis vertebrais relacionados a cada inervação. Entendeu? Aí eu vou ver lá o que é esclerótomo, miótomo, que está ativo relacionado com essa víscera. Show de bola. Eu acho que dessa forma é uma forma que a gente pega praticamente tudo que está relacionado à víscera, né? Isso. E mobilidade não só da parte geral, mas como também da víscera em si, sua relação lá com a dor do paciente. E a inervação dela lá, né? Outra coisa que eu faço, e eu vejo assim que às vezes fisioterapeutas, às vezes eu vejo que fisioterapeutas têm dificuldade já de entender esse raciocínio visceral que a gente está falando, né? E tem muita dificuldade também de fazer a ausculta visceral, né? Que é algo que eu faço também ali no consultório, né? A gente precisa entender que as vísceras, elas se mexem, né? Elas têm uma biomecânica, e essa biomecânica dela ela ocorre através do diafragma, tá? Através da inspiração e da expiração. As pressões geradas na cavidade abdominal fazem com que essa víscera desliza sobre as suas fáscias, né? Que estão ali dentro. Verdade. E Rafa, qual é a relação que tu vê entre procedimentos cirúrgicos, aí sejam eles estéticos ou não, e a possibilidade de gerar dor lombar? Nossa, é outro paciente que eu atendi hoje. Porque, assim, na minha clínica, geralmente tem esse tipo assim, quando vem uma pessoa com dor lombar de origem visceral, geralmente, assim, é um caso de uma mulher entre seus 40 e 55 anos que já passou pelo menos por alguma cesariana, né? Geralmente é isso. A maioria são esses casos, né? Eu queria saber a tua opinião sobre a tua experiência clínica nisso. Aqui, Brian, existe um negócio muito grande que é a questão estética, tá? Além da cesariana, porque eu acho que a cesariana, ela já gera uma alteração. Quando eu faço algo estético, principalmente chamado um procedimento abdominoplastia, que é feito a incisão cirúrgica de Aquilo ali é muito agressivo, né? Isso, e a gente precisa lembrar que essa pele é rebatida, e além do que mais o cirurgião faz, ele amarra o abdominal, né? O transverso do abdômen delicado, ele amarra, né? E isso daí, quando ele grampeia, quando ele amarra, automaticamente, o que eu faço? Pressão posterior, tá? Eu tô falando somente de um procedimento que tá amarrando, tá? Eu não tô falando de cicatrização. Aí, é uma alteração biomecânica só por si, né? Só. Por si. Então, né? Só. Porque a relação que você está falando da cesariana, eu acho que é muito mais uma relação facial, né? E aí eu tô falando dessa questão estética, que tem muito aqui no consultório. Então, amarrei esse abdômen, gerou pressão, tá? Alterei toda a biomecânica. Cara, a mulher que faz abdominoplastia, você dá uma olhada, ela fica em flexão. Nada, durante um mês essa mulher tá na posição de flexão. Por quê? Esse abdômen tá tão amarrado, dor, falta de sensibilidade e tudo mais. E aí o que acontece? Ele costura de fora a fora essa incisão cirúrgica. O que acontece ali? Aí às vezes a mulher chega e me fala, nossa, mas minha cicatriz é fininha. É linda. Não? Por fora, né? Por fora. Porque a gente sabe que ali gera aderência interna. Tá? E aí, a cicatriz não tem mobilidade nenhuma. Para mim, uma cicatriz boa é uma cicatriz que tem mobilidade. Tá? Eu preciso pegar nessa cicatriz e ela precisa ser móvel. Tá? E eu tenho certeza que até aí contigo, você vai testar cicatrizes não tem mobilidade. Né? É aquelas cicatrizes enrijecidas, dura, que teve um depósito de colágeno desorganizado e fez o processo de reparação tecidual desorganizado.
E aí, esse processo de reparação tecidual, né, a gente tem que lembrar que o processo de reparação, ele é de interno para externo, de dentro para fora. Como que está a parte mais externa, no caso do útero, que é cortado na cesariana, né? Esse útero, às vezes, tá alterado toda a sua fáscia, e aí está tendo um problema visceral. No caso da cesariana, assim, são 7 tecidos que corta, né? Quando eu falo isso para a paciente, ela fica de queixo caído. Você sabe quantos tecidos corta até chegar ao útero? 7, né? E aí você imagina a quantidade de cicatriz, né? Que você forma, né? Cortando É todos esses só uma, tecidos. né? A paciente que eu tive hoje, só abrindo um adendo aí, né? Essa paciente, ela fez uma abdominoplastia, e para ajudar, ela teve uma necrose dessa, uma parte dessa abdominoplastia, teve que fazer câmera hiperbárica e tudo mais para cicatrização, fez, tá? Cicatrizou. A cicatriz dela, eu estou pensando em alguma coisa da analogia, para ter noção, parece um plástico duro, tá? Na hora que você pega, você sente um plástico duro. Uhum, Então, assim, o tanto que esse tecido não sofreu, tá? O uhum. quanto que essas vísceras não vão sofrer por alterações faciais, tá? É uma paciente que eu acho que a conta mais para frente vai vir também, tá? Mesmo a gente tratando, mesmo a gente tentando organizar esse tecido. E Rafa, na tua clínica, quais são as top 3 vísceras que mais aparecem para ti com problema? Assim, no meu caso, assim, é intestino e ali um pouco mais abaixo útero e em terceiro vem estômago, aí para as lombalgias um pouco mais altas. No teu consultório, como é que ela se aparece? Eu vou falar uma víscera que para mim é praticamente top um, que não tem relação com a lombalgia, mas fígado, tá? Uhum, Fígado aparece disfunção aqui que nem água, tá? Depois vem a questão intestinal, tá? Eu falo intestinal como um todo, então eu tenho alguns casos muito aqui no consultório de diarreia seguida de constipação, mais dor lombar, então aí a gente sabe que quando a gente tem diarreia envolvida, a gente está falando de intestino delgado, a gente vai falar de intestino delgado e é a primeira porção do colo ascendente de intestino grosso, né? E aí útero, né? Normalmente o útero e o intestino, eles estão juntos ali no caso clínico. Eu consigo até ver uma relação entre fígado e intestino também, né? Eu poderia até colocar aí um binômio meio intestino e fígado, né? Tanto pela parte mecânica lá, às vezes quando ele está congesto, comprime lá o cólon, né? Como tem a parte da veia porta, né? Então tem A essa, gente, tanto mecânica como funcional, né? isso. Verdade. A gente tem que lembrar que o colo ascendente ali, e depois é feito o colo transverso, a gente tem um ângulo, que é chamado de ângulo hepático, né? E se eu tenho qualquer congestão desse fígado, ou talvez até uma pitose desse fígado, que é a caída desse fígado, eu fecho esse ângulo. Se eu fecho esse ângulo, eu começo a ter sintomas, né? Sintomas geralmente de diarreia seguida de constipação, tá? E aí Uhum. pode também ter dor lombar, né? A questão da veia porta também. A gente sabe que esse fígado, ele faz um processo de filtragem, né? Também. Então, se eu tenho a congestão nessa veia porta, tudo que está subindo de vascularização ali intestinal não vai ser bem feito esse processo de filtração ali, tá? Para desembocar lá para a veia cava inferior. Rafa, a gente pensa muito no diafragma como um músculo respiratório, né? Que participa muito da respiração. Tu costuma tratar muito o diafragma nesses pacientes com lombalgia e problema visceral? Primeira coisa que eu trato antes de mexer na víscera, tá? Por quê? É, porque, assim, a gente, como você falou, os fisioterapeutas, eles pensam muito numa questão respiratória, tá? Você mesmo é uma pessoa que trabalha dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu também sou especialista nessa área, né? Eu já trabalhei muito tempo, e antigamente eu pensava no diafragma só como uma bomba respiratória, tá? Era ele que fazia. Só que a gente não entende a sua questão anatômica, né? O diafragma, ele
ele acaba se originando ali mais ou menos da sétima costela, e ele vai descendo, né? E ele vai se ancorando desde lá de T12, vai pegar L1, L2, L3, e também ele tem os pilares diafragmáticos. Então ele recobre, cara, ele tem contato com todas as nossas vísceras, tá? Se eu tenho um espasmo diafragmático, eu já coloco em sofrimento todas essas vísceras, então eu tenho que pensar nele em primeiro momento. Então, assim, a primeira coisa que eu faço, tá? Antes de eu tratar uma víscera, eu trato o diafragma. É a primeira coisa que eu faço. Para mim é o a músculo questão mais importante. vascular, né, que é muito importante, aquela coisa da bomba, né, que não só respiratório, mas vascular, tem a tal dos esfíncter, né, que ele forma, porque o tubo digestivo passa no meio dele, tem a história do vago, né, então realmente o diafragma, ele não é um músculo que a gente não pode esquecer quando vai tratar esse tipo de paciente. Eu não estou desmerecendo ele na questão respiratória Não, com jamais, né? certeza. É importante, né? Mas a gente precisa pensar nessa questão visceral aí. Quando eu falo visceral, não é que não tem vísceras acima, eu falo por questão infradiafragmática, né? As vísceras infradiafragmáticas. Uhum. E, Rafa, tem alguma crença na tua área de atuação, assim, que é muito difundida, mas que tu acha, assim, uma balela? Uma besteira? Ai, você me pegou agora, tá? Eu não sei, Brian, você tem alguma coisa aí? Eu, assim, O que você vê, o essa que história, por falam aí? exemplo, vou te ajudar. Por exemplo, Tá. eu não gosto muito da história do associar sempre a dor do paciente ao que a gente acha lá no exame radiológico. Acho a maior balela, né? E é muito difundido, né? E eu, quando vou explicar para meus pacientes, eu tenho muita dificuldade de fazer eles entenderem isso, porque tem uma cultura muito sobre isso, né? Ah, fiz uma ressonância, deu 3 hernia de disco, aquilo ali não tem jeito, tá muito ruim por causa disso, né? Então, acho que essa é uma coisa muito difundida que eu acho uma besteira. E o que eu vejo que é muito difundido é que o paciente quer assim. A gente trabalha com terapia manual, né? E o paciente, ele quer escutar estralo, tá? Uhum. Então, para mim, isso daí é uma crença. Colocou no lugar? Ah, Não, não sim, coloquei no lugar. Você Uhum. entendeu? Então, assim, Se não como instalou, não funcionou, né? isso não instalou, não funciona. Então, como eu trabalho muito com questão visceral, eu vou falar assim, que praticamente dos 8 pacientes que eu atendo por dia, 6 é tratado alguma víscera, tá? Tem alguma víscera envolvida. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar essa mentalidade que eu preciso estralar o paciente para funcionar, Uhum. né? Não, a terapia manual não é isso, tá? Raciocínio clínico não é isso. Tá? Então, e fora isso que você falou também, isso daí não converge, essa questão de exame. Eu sempre brinco com o meu paciente. O exame, ele é para evidenciar uma coisa lá, só que a clínica muitas vezes não. Cara, esse paciente que eu falei agora no começo, ele tem 2 abaulamentos discal mínimo. A dor do cara é insuportável. Não é condizente com a clínica dele. Então, não adianta. Teve Ah, um eu, paciente que... Sim, pode falar. eu vou. Você acha que eu preciso fazer uma ressonância magnética? O cara me pergunta, Essa tem muito. né? Essa tem muito. Você acha que eu preciso fazer um raio-x? Cara, raio-x não vai mostrar nada. Tá? Uhum. Teve uma vez um paciente assim, ele estava com dor lombar, né? Eu acho que, sinceramente, às vezes o profissional que examina, que atende esse paciente, ele nem se atenta a isso, nem examina isso, né? Ele estava com dor lombar, né? E aí fez uma ressonância e tinha lá hernia de disco, na região Uhum. L5-S1. Aí ele falou assim, não, mas a minha dor, ela é mais em cima aqui, né? Mais próxima aqui de T12, né? Uhum. E aí ele disse assim, mas eu acho que é porque sobe assim, né? Eu falei assim, olha, eu acho que não é assim não, viu? Aí na anamnese, né, eu fui perceber que ele era um rapaz que tinha muito problema estomacal, né, era um rapaz que era obeso, que estava tentando emagrecer, mas ainda estava naquele processo. Ele uma vez chegou no consultório dizendo assim,
Brian, tu não acha assim que 2 ou 3 coxinhas por semana tá bom? Aí eu falei assim, olha, eu não sou nutricionista não, mas eu acho que tu devia trabalhar com a possibilidade de 1 coxinha por mês, entendeu? Então, ou seja, ele tava com 3 coxinhas quando ele tava tentando emagrecer como é que era antes, entendeu? Então, realmente como tu falou, não tem muitas vezes, né, não tem uma associação entre o que a gente vê na imagem com a clínica do paciente, né? Mas assim, ele saiu lá do consultório lá médico lá achando que a dor dele era da hernia de disco, tá? Que tava lá embaixo, né? Mas a dor mesmo era mais em cima. A gente falou tanto dessa questão alimentar, né? Uma coisa muito importante que eu faço no consultório, eu trabalho com a equipe multidisciplinar, né? Então, esse paciente aí, quando eu vejo que tem muita alteração intestinal, estomacal, eu encaminho diretamente para o nutricionista, tá? Uhum. Eu falo nutricionista, não que vai ficar passando dieta cetogênica, low carb, esse tipo de coisa, né? Que vai entender o paciente como um todo e vai desenvolver um plano alimentar focado nessa pessoa, né? Eu É, gosto de passar uma nutricionista que ela pensa muito na mudança do estilo de vida e geralmente a longo prazo, né? Não é aquela que, fazer uma coisa muito imediata, para perder peso rápido, para, sei lá, para ficar com um corpo bonito rápido, que isso geralmente não funciona, né? Essas coisas muito rápidas, elas tendem a reverter muito, muito, muito fácil, né? Eu isso. gosto mesmo dessa mudança de hábito, né? Que ela tá, sem ser Além, muitas dietas muito além de restritivas. reverter, né? Além de reverter, eu vejo essas dietas aí muito agressivas, principalmente Uhum. para a questão visceral, né? E aí é um paciente que nunca teve um problema visceral, e aí depois que faz esse tipo de dieta, começa a apresentar alterações viscerais. E claro, aí quando ele vai. Eu sempre brinco nas lives que eu faço, que o paciente ele não vai chegar no meu consultório falando: olha, eu vim tratar meu intestino com você. É muito difícil. Ai, eu tive, sem brincadeira, mais de 5 anos praticamente trabalhando com terapia manual, eu tive uma paciente que me procurou e falou: Rafa, eu tenho refluxo e eu gostaria de tratar. Tá? Não. O paciente não vai chegar falando com você que vai tratar o útero, que vai tratar o intestino, jamais. Isso daí é coisa que vai vir já através de uma alteração mecânica. Mecânica, quando eu digo articular, muscular, ligamentar. É verdade. E Rafa, e qual foi a tua maior descoberta nesse tempo que tu tá atendendo pessoas com problemas viscerais? Tu tá atendendo, tá estudando, qual foi a tua maior descoberta nesse tempo, nesses teus 5 anos aí que tu falou? Eu acho que a questão da descoberta é entender como essa víscera funciona, tá? Eu preciso entender a fisiologia dela normal, tá? Não é um achado, tá? Mas para mim, a partir do momento que eu entendi como a víscera funciona, eu vou ser muito mais assertivo na disfunção e aí eu trago a melhora muito mais rápida para esse paciente. E outra coisa, eu tenho um contato muito grande com os meus pacientes, então eu acho que você precisa ser humano, tá? E entender quais as limitações dele para você tentar ajudar e orientar ele para qual caminho ele deve tomar ou indicar outro profissional que cabe a ele. Verdade. Rafa, qual foi o teu caso mais difícil de paciente com lombalgia de origem visceral e por que tu achou que foi o mais difícil? Olha, eu tive um paciente que, na realidade, ele tinha uma constipação muito grande, né? Era uma constipação intestinal muito grande, só que ele tinha uma alteração mecânica muito grande também, né? Então, assim, era um paciente que quando eu mexia na alteração mecânica, eu piorava a víscera. Uhum. E aí, quando eu mexia na víscera, ela irritava a mecânica. E isso daí era muito complicado para mim, entendeu? E até eu equilibrar tudo isso, aí foi muito complicado. Era um paciente que tinha um shift lateral, era um paciente que já sofria com uma constipação muito grande, tá? Era um paciente bariátrico, tá? Então, assim, isso daí foi complicado. Eu via que eu mexia na víscera dele, em vez de eu melhorar a mecânica da coluna dele, ele relatava dor. Mas eu precisava Uhum. mexer naquela víscera porque dava positivo, né? Então, assim, foi um paciente que foram aí em torno de 7 consultas para a gente começar a ver melhoras.
e é um paciente que eu acompanho até hoje. Às Tá? vezes, E os aí, problemas crônicos são mais difíceis, de fato, né? Porque eles estão lá há muito tempo, né? E para a gente tirar esses vícios, às vezes e demora mais. aí tinha uma alteração também, que é a questão psicossomática, tá? Porque ele falava, meu Deus, eu era gordo, pesava 140 quilos, nunca tive isso. Agora que eu tô magro, que eu fiz a bariátrica, eu tô travado. E com... Ele já tinha problema de intestino, o intestino piorou. Tá? Então, assim, para mim foi um... você tem noção, ele era um cara que ele procurava o ambulatório para fazer enema, Enema. Uhum, entendeu? Era esse o grau da situação. entendi. E Rafa, o que é que mudou na tua forma de pensar, assim, antes de você trabalhar com esse tipo de paciente visceral para hoje, né? O que é que mudou na tua forma de pensar? Tudo. Porque, assim, eu, por exemplo, antes da osteopatia, né, Né? a relação que provavelmente uma pessoa que chegasse para mim com lombalgia, eu ia fazer uma anamnese, eu dificilmente iria perguntar alguma coisa em relação ao intestino, ao estômago, ou como é que está a alimentação dela, entendeu? Eu já consigo fazer uma relação clara, entender por que que isso, essas estruturas estão relacionadas, mas como é que aconteceu isso no teu caso? Como é que mudou a tua forma de ver os pacientes, assim? A osteopatia foi um divisor de águas, né, em raciocínio. Tá? Então, porque você começa a entender essas correlações. No começo, a gente pensa muito mecânico, né? É natural, natural. Às vezes, Uhum, até eu, no consultório, na hora da anamnese, eu tô focando só no mecânico, no mecânico. E isso eu que trabalho muito com visceral, você entendeu? E aí eu, não, peraí. Tá? Tanto é que um dos itens da minha avaliação tá lá, alterações viscerais. Tá? Porque às vezes a gente foca tanto no mecânico que esquece até de perguntar. Tá? Então aí eu começo a correlacionar essas queixas que ele me traz. E aí eu consigo entender. Porque, cara, eu preciso resolver esse paciente como um todo. Tá? Se às vezes eu tenho uma alteração sacra, eu dou um trust, ele vai melhorar a mecânica dele. Mas aí, se eu não melhoro talvez esse intestino dele, dá um mês ele está no meu consultório de novo com o mesmo problema. Tá? uhum. Paciente, a gente tem que educar, né? A nossa missão, eu acho, de consultório não é somente fazer esse tratamento manual e tudo mais, mas é educar. É porque ele só passa uma hora lá com a gente, né? E aquelas outras 23 horas lá depois que ele passa em casa, né? Mas é Tem isso que muito eu a ver. falo para o paciente. Meu paciente sai do consultório com muita orientação, né? Sim. Então, assim, eu falo, você vem aqui, você fica comigo 40 minutos a 60 minutos. E os outros, cara, 24 horas é você. Então você precisa se organizar desde o exercício que eu passei de mobilidade, desde a orientação que eu passei relacionada à alimentação, à atividade física e afins. Uhum. Às vezes, quando eu vejo ali que tem uma questão que precisa ser encaminhado para um nutricionista, né? Às vezes o paciente fica assim, mas como assim? Eu tô com dor na coluna, tu vai me indicar para um nutricionista? Isso não faz sentido. Aí eu vou explicar, né? Por isso, é por isso, é por isso, é por essa relação, essa inervação e tal. E depois começa a fazer sentido, né? E acho que isso foi uma coisa que mudou bastante para mim, fazer essa correlação que antigamente eu não tinha. Mas, Rafa, me fala uma coisa. O que é que um fisioterapeuta que trata questões viscerais precisa ser bom, na tua opinião? A anatomia. Eu vou te falar que a minha experiência, que eu saí da faculdade, eu não sabia nada de víscera. Eu nem sabia onde ficava o fígado. Tá? Não é verdade, estou falando uma coisa assim, tá? Eu sabia a relação de pulmão-coração, porque eu trabalhei em unidade de terapia intensiva logo depois que eu me formei, né? Eu fiz uma residência, então eu sabia muito bem disso, mas, filho, não sabia nem que o fígado ficava do lado direito. Tá? Então, assim, eu preciso saber anatomia, eu preciso saber topografia, e eu preciso começar a entender que uma víscera se liga na outra, elas têm conexões, existem sistemas faciais, existem aumentos que ligam essas vísceras, e por causa, às vezes, de uma alteração visceral, começa a desencadear uma cadeia
para outras vísceras, tá? Então, é necessário saber a anatomia. Eu acho que é necessário muito mais saber a anatomia do que a fisiologia, tá? Não discriminando uma da outra, elas têm que andar juntas, mas quando você começa a entender a correlação anatômica, você já começa a ter esse raciocínio que a gente está conseguindo ter esse bate-papo. É verdade. Para encerrar, Rafa, me diz uma coisa, tem algum livro que tu indica para pessoas que querem se aprofundar mais no tema sobre tratamento visceral, procurar? Olha, peguem aí livro de anatomia, né? Gray, Moore, todos têm capítulos que falam certinho da víscera em si. Então, não precisa de um livro que fale somente sobre tratamento visceral, tá? Acho que é muito interessante também, cada vez mais, tentar entender também as questões de pressões que existem na cavidade abdominal, tá? Isso é muito difícil, eu vou te falar que até eu mesmo, que estudo um pouco mais, tenho dificuldade, às vezes, de ler e entender. Mas quando eu entendo essas questões pressóricas, tá? Essa bomba, a influência do diafragma e tudo mais, a gente começa a despertar algumas outras coisas. Mas o livro de anatomia, Silverton, Fisiologia. Silverton é um livro muito didático, tá bom? Para fisiologia, né? Então a gente consegue entender muito bem. Gray, Sobota, pega a víscera, começa a olhar a víscera e começa a fazer correlações com as vísceras. É a base, né? É a Só focar base. na base. Isso. Uhum. Rafa, obrigado, viu? Nada. Espero que você tenha gostado, viu? Oh, Da conversa, adorei. gostei bastante, aprendi bastante também. Show de Show. bola, viu? Espero a gente se ver mais vezes, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Até mais.